Olá, pessoal. Graças a Deus, né, que temos mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos para mais uma vez aprender de Deus, aprender da sua palavra, podermos nos edificar e crescer como pessoas, como seres humanos, porque o importante da palavra de Deus é isso, que ela seja divulgada, difundida, não com caráter religioso, que durante muitos e muitos anos foi feito dessa forma, né? Durante muitos anos se olhavam para a Bíblia apenas como um livro das religiões, né? Os crentes usam a Bíblia é para quem está na igreja, e não que não seja, né? Tem que ser mesmo, mas a Bíblia ela é o manual de instrução de todo ser humano. Se você nasceu, cresceu, é uma pessoa, um ser humano, você precisa de uma instrução, você precisa de ter a questão de estar nas perspectivas do que a palavra diz, do que a Bíblia diz, para que você possa entender como é a funcionalidade humana. Às vezes nós passamos por essa vida sem compreender muitas coisas, passamos com certa dificuldade, né? Sem entendermos as coisas, por que as coisas acontecem, por que determinadas coisas são de determinada forma. E quando nós começamos a ir para a Bíblia, quando nós começamos a ver a palavra de Deus, a entender a palavra de Deus, nós vamos entender que muitas coisas na nossa vida poderiam ter sido diferentes se nós soubéssemos dessas coisas antes. Hoje eu queria falar com vocês a respeito do livro de Provérbios, no capítulo 10, o verso 4, e presta atenção no que Salomão diz aqui nesse capítulo, 10 e 4 de Provérbios. As mãos preguiçosas empobrecem o ser humano, porém as mãos trabalhadoras o fazem enriquecer. Olha que coisa, né? Às vezes a gente passa a vida inteira, né? Chega ao longo da vida, já chega aí na sua idade mais avançada, chegando na velhice, sem ter conquistado nada na vida, passando por uma vida de luta, por uma vida de tristeza, e a gente não entende que tudo isso tem muito a ver com a questão da palavra de Deus. Aqui ele vai dizer que as mãos preguiçosas fazem empobrecer. O que é mão preguiçosa? Alguém pode pensar assim, né? Inclusive algumas vezes quando eu falo desse versículo, algumas pessoas questionam, falam assim, não, eu não sou preguiçoso, eu trabalho, eu faço o que eu tenho que fazer e pronto. E aí é que é a grande, vamos colocar assim, a grande sacada, né, de se entender o que Salomão está dizendo aqui. Não é porque a pessoa trabalha que ela deixou de ser preguiçosa, né? A preguiça não quer dizer que o camarada é vagabundo. Eu, ao longo da minha vida como gestor de empresas, o que eu já peguei de gente preguiçosa não está escrito. O camarada que trabalha simplesmente para receber o seu salário. É aquela pessoa que vai para o trabalho, quanto menos ele puder fazer, melhor. Ele acha que ele está prejudicando o patrão. Porque o patrão é rico, porque o patrão é ruim, porque o patrão é isso, porque o patrão é aquilo outro. Ele tem que entender, e aqui Salomão ele deixa isso bem claro, que na realidade ele está prejudicando ele mesmo. O prejudicado direto do ato de preguiça não é o seu patrão. É claro que ele também vai ser prejudicado, porque você poderia estar fazendo um serviço de excelência e não está fazendo. Está prejudicando outras pessoas que teriam vontade de estar ali trabalhando e não estão porque você está ocupando essa vaga, mas a pessoa mais prejudicada na realidade é você mesmo. A pessoa mais prejudicada é você mesmo, porque na realidade você está quebrando os princípios bíblicos, né? E todas as vezes que nós quebramos os princípios temos consequências, e você sendo uma pessoa com as mãos preguiçosas, você só está atraindo pobreza para você mesmo. Você nunca vai enriquecer, você nunca vai prosperar. Por quê? Porque você age de uma situação com pobreza, você age de uma situação que vai gerar pobreza. A mão preguiçosa é aquela pessoa que faz simplesmente o que tem que fazer e para menos. É aquela pessoa, eu sempre dizia lá na empresa, né? Às vezes eu começava a conversar com o pessoal, ia dar alguma tarefa, a pessoa, você já quer arrumar serviço para a gente? Eu sempre falava para ele, rapaz, eu quando saio da minha casa, eu beijo a minha esposa e digo para ela, amor, estou indo trabalhar. E eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui, que tem um trabalho, fazem a mesma coisa.
ou beijam o esposo, a esposa, o filho, ou se despede de alguém, e se alguém perguntar para ele assim, para onde você está indo? Eu estou indo trabalhar, eu não estou indo enrolar, eu não estou indo ler livro, brincar no celular, ver o WhatsApp, YouTube, sei lá o que mais, TikTok, qualquer outra coisa. Não, eu estou indo trabalhar, porque nós somos ali contratados para trabalhar. Então, quando a gente entende isso, que nós precisamos ser bons funcionários, nossa mão tem que ser uma mão que trabalhe, porque se a nossa mão for uma mão que trabalha, nós vai gerar riqueza. E aí, isso daí as pessoas muitas vezes, por engano, por falta de conhecimento, acabam sendo dessa forma, acabam sofrendo as consequências de levar uma vida miserável, uma vida desgraçada, porque a pessoa não tem a graça de Deus, a pessoa não tem a bênção de Deus, e isso vai fazendo com que cada vez mais ela vai ficando pior. E como a própria Bíblia diz, né, que um abismo chama outro abismo, o que acontece? Né? As pessoas não entendem que quando ela começa a fazer isso daqui, as coisas vão ficando mais difíceis na vida dela, né? Ela vai criando problemas na vida, ela vai tendo dificuldades na vida, ela muitas vezes ela não vai conseguir ter os resultados que ela gostaria que tivesse na vida, porque ela não tem uma mão laboriosa, ela não tem uma mão que trabalha, ela talvez não vai conseguir ter uma promoção na empresa, ela pode até tentar, mas não vai conseguir ter uma promoção na empresa, porque ela não é uma pessoa que trabalha. Então, assim, são vários fatores que vão conduzindo cada vez mais a pessoa para baixo. E isso o que acontece? Como eu estava dizendo, que um abismo chama outro abismo. A pessoa vai começando a ficar cansada daquilo mesmo, porque vai sendo mais do mesmo todos os dias. E isso, como a pessoa vai ficando com essa questão da rotina, vai virando aquela rotina, ele vai começar a ficar cansado, vai começar a ficar estafado, vai começar a ficar estressado, isso vai começar a acarretar problemas de saúde, aí os problemas de saúde vai acarretar mais gasto financeiro, ou seja, ele vai gastar mais dinheiro, vai ficar mais pobre. Esses problemas daí de dinheiro, faltou dinheiro, todo mundo sabe que o dinheiro sai pela janela, o amor sai pela porta, já vai começar a ter problema em casa, no casamento, com os filhos, porque a esposa vai querer alguma coisa, não vai ter, ele vai querer comprar alguma coisa, não vai ter, isso vai começar a gerar um estresse, e isso vai só piorando, porque um abismo chama outro abismo. A pessoa que age de forma preguiçosa, de forma que não laboriosa, ela vai só buscando desgraça para ela mesma. Então, o que nós queremos dizer aqui e que fica o recado para nós hoje, né? Que Salomão está dizendo aqui: as mãos preguiçosas empobrecem. Então, se você não é uma pessoa que queira ficar pobre, você não é uma pessoa que queira buscar a pobreza, você é uma pessoa que quer a riqueza, quer a prosperidade, quer a bênção, comece a mudar o seu jeito de trabalhar. Comece a trabalhar com mais empenho, comece a trabalhar com mais seriedade, comece a trabalhar com mais desempenho. Aí as suas mãos, que antes eram mãos preguiçosas, agora vão ser mãos laboriosas, mãos que trabalham, e essas mãos que trabalham vão gerar riqueza. E isso não tem como errar, isso não tem como errar. Eu lembro de uma certa funcionária que trabalhou comigo uns anos atrás, e ela tinha uma certa revolta com ela, porque ela queria ocupar uma posição e a chefa dela, a pessoa que era diretamente superior dela, não dava oportunidade para ela, e ela era uma excelente profissional, e ela começou a pisar na bola, começou a fazer corpo mole, começou a não querer trabalhar tanto, já ficava assim, vinha alguma coisa para fazer, ficava enrolando, como a gente costuma dizer, no serviço. E um dia estava todo mundo almoçando no refeitório, e conversa vai, conversa vem, e surgiu esse assunto, e ela pegou e falou assim: eu já estou fazendo muito, pelo que eu recebo, não sou reconhecida. Aí eu falei para ela, olha, só que você está quebrando o princípio, né? Você está quebrando o princípio, porque você fez um acordo, né? Quando a gente vai trabalhar numa empresa, a gente assina um contrato de venda de determinadas horas, que era para que a gente possa estar ali na empresa de X horas a X horas. Eu falei para ela assim, e outra, ela falou assim: mas não adianta, eu sempre fiz isso aí, fiz durante mais de um ano, trabalhando, me esforçando, e acabei nunca tendo promovido, contrataram uma pessoa de fora e não me deram uma oportunidade. Aí eu falei para ela, você tem que entender o seguinte: as pessoas que te veem nem sempre são as pessoas que estão na próxima empresa. Aí eu falei para ela a minha própria situação minha, que eu estava naquela empresa, fui convidado para trabalhar nessa empresa, e eu nunca tinha entrado lá. Por que me convidaram? Porque alguém viu o meu trabalho em outro lugar.
Então, assim, o reconhecimento não chegou na empresa onde eu trabalhava, ela chegou em outra empresa, porque alguém viu, alguém sabia do meu desempenho, alguém sabia de como eu trabalhava, alguém sabia de como as minhas mãos eram, que não eram mãos preguiçosas, mas sim mãos laboriosas, e me deram a oportunidade de eu conhecer essa outra empresa e ir para essa empresa. Então, na nossa vida é sempre assim, nós não temos que se impressionar com aquilo que nós vemos ou ficar tão somente buscando naquilo que nós vemos. Nós temos que correr atrás, trabalharmos como a própria palavra diz, trabalhe como se a gente estivesse trabalhando para Deus. Se preocupe com o seu patrão, porque quem manda nas nossas vidas, quem toma o rumo da nossa vida é Deus. Ainda que você não queira acreditar, que você fale assim, eu não acredito em Deus, Deus está lá no céu, não tá, como eu já ouvi tantas pessoas falar, Deus tem tanta coisa para se preocupar, não vai se preocupar com um bobo do mortal aqui. Muito pelo contrário, você só faz o que está fazendo, você, por exemplo, só está ouvindo essa live agora, você só vai ouvir esse vídeo com um outro dia, porque Deus quer, porque se Deus não quisesse, você cairia morto, certamente. Era certo de cair morto. Então, assim, nós temos que entender que tudo, sem exceção, só acontece por causa da vontade de Deus. Se não fosse Deus, não acontecia. E aí é onde eu sempre falo em todos os vídeos que eu gravo. A questão que nós precisamos entender, nós vamos entender que as coisas das nossas vidas são de acordo com Deus, nosso Criador. E a palavra dele é a instrução. Então, se você entender a palavra dele, você começar a entender, você começar a procurar o conhecimento na palavra de Deus. Ô meu querido, muito obrigado, viu? Deus abençoe. A palavra de Deus é linda, realmente. As palavras não são as minhas palavras, são bonitas, a palavra de Deus são realmente muito lindas. Então, assim, quando nós começamos a entender que existe uma regra, eu gosto de colocar assim, um exemplo, que é para ficar mais fácil para as pessoas que não têm tanta vivência com a Bíblia poder entender, é mais ou menos assim, vamos imaginar o código de trânsito. Tá? Nós temos uma questão do Código de Trânsito, que tem muitos brasileiros aqui na live, né? Tem alguns pessoal de Portugal, eu estou em Portugal para aqueles que não sabem. Então nós temos o Código de Trânsito brasileiro que tem as regras, ele diz os limites de velocidade, diz que você não pode estar sem o farol ligado durante o dia nas rodovias, tem um monte de regras lá no Código de Trânsito. Aí você não conhece ele, você nunca ouviu, você foi na autoescola, deu quebra, pegou sua carteira e está dirigindo sem conhecer as regras de trânsito. Então você está dirigindo sem cinto, com os braços para fora e com o farol desligado na rodovia. O policial rodoviário vai pegar, encostar o seu carro, vai te multar, no caso aí você vai ficar com o carro apreendido, porque vão ser 3 multas, 2 gravíssimas, então você vai ficar lá com o carro apreendido, aí você olha para o policial e fala assim, mas eu não sabia que tinha essas regras, eu não sabia que tinha que usar cinto, eu não sabia que tinha que andar com o farol ligado, eu não sabia que não podia andar com o braço para fora da porta do veículo, que eu tinha que estar com a mão para dentro do veículo, tinha que estar com a mão no volante, eu não sabia. O que o policial vai falar? Você não sabia, o problema é seu, né? Você vai ser multado na mesma, você vai ter os problemas na mesma. Então, o que acontece? Com a nossa vida é a mesma coisa. Deus deixou um manual, que é a Bíblia. Se você pegar a Bíblia tem resposta para tudo. Qualquer coisa que você quiser saber, a Bíblia tem resposta. Se você quiser, pode deixar uma mensagem aqui para mim e falar assim, olha, eu queria saber sobre tal assunto. A gente programa uma live para falar sobre isso, faz um vídeo sobre isso, pode ficar despreocupado que a Bíblia tem resposta para tudo. Então você vai pegar ali a Bíblia e lá está dizendo o texto de hoje, para aqueles que chegaram agora, Provérbios capítulo 10, verso 4. As mãos preguiçosas empobrecem e as mãos trabalhadeiras, as mãos laboriosas fazem enriquecer. Então você vai passar a sua vida inteira e falar assim, eu nunca tive sorte na vida, eu nunca consegui enriquecer na vida. Mas peraí, você seguiu a regra de Provérbios 10, 4? Você tinha mãos que eram mãos que trabalhavam ou suas mãos eram preguiçosas? Mas eu não sabia disso aí, para mim o importante era eu ir para a empresa, trabalhar lá, receber meu pagamento e dar uma esmola de vez em quando, ajudar uma pessoa, eu faço isso. Não, são uma sequência de regras, é uma multidão de regras que tem. E o cumprimento dessas regras vai fazer com que você ou seja abençoado ou não seja abençoado, é isso. Então assim, você precisa exatamente ter essa noção, conhecer a palavra de Deus para que você possa
prosperar, ser bem-sucedido na vida, né? Existe um versículo que eu acho ele interessante, está lá no livro do profeta Oséias, no capítulo 6, o verso 3, que diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, nós temos que estar cada dia mais buscando conhecer, porque existem duas opções, é claro, né? Existem pessoas que acreditam na evolução, né? Que acreditam que são filhos da evolução lá de Darwin, que vieram do macaco. Não tem problema nenhum, respeito, seja lá o que você achar que é. Eu, particularmente, sou filho de Deus, eu só existo porque eu creio que existe um Deus que criou os céus, que criou a terra, que criou o homem, do pó da terra foi lá e criou o homem, soprou nele, fez o ser vivente, depois fez uma mulher, e a partir daí ele falou assim: agora eu não preciso mais fazer mais homens, vocês dois juntos, o homem que eu fiz com a mulher que eu gerei, vocês dois juntos vão gerar outros homens e outras mulheres. Essa é a forma que eu creio. Então, se eu creio dessa forma, se eu creio num Deus que é dessa forma, eu tenho que acreditar no manual que ele deixou, que é a palavra dele. E é assim que é. Então é isso, pessoal, que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Muito obrigado por estarem aqui na live, aqueles que chegaram, aqueles que permaneceram desde o começo, os que só deram aquela passadinha. Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês, aqueles que curtiram com o coração, que acharam boa a live, eu só tenho que agradecer. Normalmente, todos os dias, eu fazia sempre pela parte da manhã, agora eu resolvi fazer mais ou menos por esse horário, né, que aqui em Portugal já vão dar 7 horas da noite, essa base, esse horário por aí. Estamos juntos aqui fazendo uma live, falando cada dia a respeito de uma passagem da Bíblia, de como que isso pode fazer para ajudar a nossa vida, né? Como que a Bíblia pode nos ensinar a melhorar a nossa vida, tá bem? Tem vários vídeos aqui no canal, no próprio TikTok, tem o meu link aí do YouTube, que tem vários vídeos de porções diárias, de porções de provérbios, tem os próprios provérbios para aquele que gosta de ouvir a palavra de Deus, tem lá o livro de provérbios inteiro recitado. E é isso, pessoal, que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês, tenha um excelente final de tarde, fique com Deus, forte abraço.